alunas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos conversar a respeito do tato, olfato e gustação, uma continuação da aula passada, não é? Que nós vimos também alguns dos outros sentidos. Mas antes, vamos para os nossos avisos. Em relação aos nossos avisos, nós vamos falar em respeito de estar assistindo a nossa aula pela TV. Vocês estão gostando? Mas, pessoal, o recadinho que nós temos para dar a vocês é que assistir pelo aplicativo é bem mais interessante. Através do aplicativo, vocês vão poder conversar conosco em tempo real, aqui no momento ao vivo. Vão fazer perguntas, vão dizer o nome da escola de vocês, nós vamos falar aqui o nome de vocês e agradecer, não é? A vocês que estão nos assistindo e também a escola de vocês que estão incentivando vocês a baixarem o aplicativo. E para o aplicativo é preciso que vocês tenham o número da matrícula de vocês e a data de nascimento de vocês, com dia, mês e ano. Além de tudo isso, é importante também ter aí o QR Code, onde vocês vão poder apontar o celular de vocês e baixar esse aplicativo. Vamos lá, pessoal. Para quem já está usando o aplicativo, lá na sua escola, ensina aos amigos como é que vocês vão baixar. Agora mesmo já está aí na nossa tela os aplicativos, os QR Codes, para que vocês possam baixar aí o aplicativo. Então vejam que interessante. Mas além da nossa aula passar pela TV, está também no aplicativo, nós temos também a questão aí do YouTube. Lá no YouTube, pessoal, vocês vão poder assistir a hora que vocês quiserem, vocês vão poder pausar. E também lá no YouTube tem um chat. Coloca lá a sua opinião, coloca a sua pergunta, responde os questionamentos que nós estamos fazendo aqui, E se estiverem gostando, vai lá e dá um likezinho na nossa aula. E tudo isso, para a gente poder saber que vocês estão participando, o que é que vocês querem, o que é que vocês estão gostando. Mas vamos ainda para a questão, de mais aviso nessa tela, que é a questão aí, gente, da língua brasileira de sinais. Nós estamos aqui hoje, com a nossa querida Karen, e ela está aí, olha, se esforçando, colocando aí para a gente toda a nossa aula, e vocês podem aí participar à vontade. Então, vamos lá, a nossa escola sempre pensando em todos, fazendo aí uma integração. Mas agora, nós vamos para outra tela, que é a tela Setembro é o mês de... E nós conversamos com vocês, não foi? A respeito do combate ao suicídio, lembrando que a gente precisa pedir ajuda, que a gente precisa também de fornecer essa ajuda, até mesmo através de uma escuta. Nós conversamos a respeito da prevenção ao câncer do intestino e também o incentivo à doação de órgãos. E hoje nós vamos conversar a respeito da valorização dos surdos e da língua brasileira de sinais. E eu vou chamar aí a professora Cláudia, que ela vai dar as boas-vindas e vai dar um recadinho para a gente sobre esse dia de valorização dos surdos e também da língua brasileira de sinais. E aí, Cláudia? Olá, professora Isabel. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Então, estamos aqui para mais uma aula. Qualquer coisa, já estou aqui no chat esperando vocês comentarem alguma coisa e participarem da nossa aula. Essa aula maravilhosa. Mas aí, trazendo para vocês o dia de hoje, realmente, e o Setembro Azul é uma reflexão a respeito, uma campanha realmente de conscientização, como sempre que nós trazemos, a respeito dos direitos e da luta e da inclusão das pessoas surdas na sociedade. E é importante que nós possamos observar as potencialidades dessas pessoas e valorizar para que elas possam entrar também no mercado de trabalho, possam ser alfabetizadas, então para que a gente tenha um olhar voltado para essas pessoas, tá certo, pessoal? Então vamos conscientizar nossos vizinhos, na nossa casa, na nossa escola, tá certo? Pois é, professora Cláudia, na nossa aula passada, a minha atividade aí com vocês foi falando a respeito disso. Vocês estão lembrados? Onde eu pedi uma atividade para que vocês conhecessem aí a língua brasileira de sinais e que aprendessem aí o nome de vocês e alguns cumprimentos. E aí, pessoal, será que vocês fizeram essa atividade? Será que vocês apresentaram isso na escola? Então, vai aqui o nosso incentivo em relação a aprender também a língua brasileira de sinais. É muito importante para a gente poder se comunicar com todos, Além da questão da nossa oralidade, mas também aprender uma nova língua, onde a gente vai poder, em determinados ambientes, falar e apresentar à vontade o que nós queremos nos expressar e prestar atenção também nessa comunicação
para a gente também identificar o que é que está sendo apresentado. Mas vamos lá, que a nossa aula hoje, né, é a continuação dessa questão dos órgãos dos sentidos. E olha o que eu trouxe para vocês. Vamos ler comigo? Vamos ver o que é que eu trouxe? Por meio dos sentidos, o nosso corpo pode perceber tudo que está à nossa volta. E, de acordo com as sensações, decide quem lhe garante a sobrevivência e a sua relação com o ambiente. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Então, nós estamos vendo aí a grande importância, né, dos nossos órgãos dos sentidos, dessas sensações que são absorvidas, são colhidas e que nós interpretamos. E, a partir dessa interpretação, a gente pode interagir com o meio. Então, a nossa aula hoje será voltada para essa reflexão, para a gente pensar o que é que esses órgãos de sentidos estão promovendo na nossa vida, e também a gente vai ver que quando acontece a falta de um deles, os outros logo têm a capacidade de ajudar, de colaborar, e a gente não vai ficar sem perceber o que está à nossa volta. Então, na continuação, nós vamos ver aí o que nós já vimos a respeito, né, dos órgãos de sentidos e o que é que está preparado para hoje. Então, nós já conversamos a respeito do sistema sensorial. Né? Nós vimos aí essa questão, um conjunto de sensores que capta o que está fora que está no ambiente, que está fora do nosso corpo e leva para o nosso corpo é levado para o nosso corpo através dos órgãos de sentidos. E só lá no nosso sistema nervoso central é que todas essas informações são codificadas. Então, nós já conversamos a respeito da audição e da visão. E hoje nós vamos conversar a respeito do paladar ou gustação, do olfato e também do tato. Então, vamos ficar atentos que tem muita coisa para a gente hoje entender na questão aí desse funcionamento do nosso corpo. Vamos lá? Então, para a gente poder, né, vamos dar um revendo. Nós conversamos a respeito da audição e vimos que através da audição ocorre também, né, essa sensação aí do equilíbrio. É através do nosso ouvido, ou seja, nós temos aí todo esse pavilhão auditivo. A questão aí, né, da orelha, nós já vimos também da importância e vimos também alguns cuidados. E nos cuidados, eu alertei vocês a respeito de não colocar nada, né? A questão aí de querer mexer, até mesmo o cotonete na parte mais profunda do ouvido. E também jamais colocar outros objetos. Falei a respeito também do som, né? Principalmente o fone de ouvido. Quando a gente coloca, o som está chegando diretamente. Então, vamos pensar também nessa intensidade do som. E vimos que, além da audição, esse nosso sentido ele é responsável pelo nosso equilíbrio. Bem interessante. Mas o que é que nós temos mais para rever? Vamos rever agora a questão da nossa visão. Que graças, né, à questão aí da luz é que a gente consegue enxergar. Então, eu trouxe para vocês essa representação aí e diz que a gente só consegue enxergar o relógio porque a luz ela está iluminando, né, o relógio e essa iluminação chega até os nossos olhos, onde a gente consegue captar essa informação, enviar para o sistema nervoso central, né, e aí a gente codifica o que nós estamos vendo com os mais diversos detalhes. Então, aí foi um revendo para a gente se preparar para o que nós vamos ver agora. E aí, como eu falei para vocês, o tato, o olfato e a gustação. Através dessa imagem, eu quero que vocês viajem um pouquinho na questão da hora e da merenda. Lá na escola de vocês, como é servida a merenda? Será que vocês estão, né, se comportando na hora da fila? Lembra que na hora que a gente está na fila, a gente já começa a sentir, né, um cheirinho, a gente já começa até a identificar o que é que está sendo servido, dependendo do que está sendo servido, né? Então, às vezes, vem alguns alimentos que vêm embalados. A gente apenas vai conseguir observar através de outros sentidos. E aí a questão não mais do olfato. Então, a minha chamada aqui hoje é para que vocês, na hora da merenda, na hora dessa fila, vão ajudar aí o pessoal da distribuição, vão ajudar também a essa alimentação vir de forma bem legal para cada um. Não só para você, mas para os seus amigos também que estão na fila. Na continuação, a gente vai falar primeiro a respeito do tato. Olha aí uma curiosidade. O tato é o primeiro sentido que se desenvolve em nós, seres humanos.
Veja que interessante, porque quando a gente fala em tato, muitas pessoas pensam apenas, né, na questão da palma das mãos e a questão da planta dos pés. Mas a gente está vendo aí o tato como toda a nossa pele, né? Toda a nossa pele é responsável aí em descobrir, em codificar. E mais algumas informações que a gente vai dar é que esse tato, né, essa representação da pele, ela é única. À medida que esse líquido amniótico e todo o movimento, né, que esse feto está fazendo aí, então ele já está, né, percebendo e já está sendo formado também até mesmo as impressões digitais. Eu vou falar com vocês a respeito disso em uma tela só. Outra coisa a respeito ainda do tato é que todos os sensores táteis estão presos a nervos. Então, aí a questão de uma dor, né? A questão de um machucado, a gente consegue perceber, independente de onde seja. Graças a quê? A esses sensores, né, táteis que estão presos a nervos. E esses nervos estão levando esta informação ao nosso sistema nervoso central, que imediatamente já traz a resposta. O que é que nós temos mais? Nós agora vamos ver as funções do tato. Prestar bem atenção na questão das imagens, porque elas também apresentam muita coisa a respeito do que a gente está querendo falar e apresentar a vocês. Primeira questão superficial. Por mais delicado que essa mão, né, que deve estar passando um creme ou fazendo uma massagem, a gente consegue sentir. Então, essa questão. A questão da pressão, né? E aí a gente vê esse movimento das cordas, mas a pressão da mão para segurar essas cordas que são pesadas. Então, a gente está falando também aí na pressão ao sustentar e a pressão também se bater em alguém ou se tiver muito encostado, né? A gente vai perceber aí essa pressão. E na outra imagem, que a gente está vendo aí um oleiro modelando aí, né, a questão aí de um vaso, a gente está vendo que através do tato é possível descobrir, proteger e reconhecer. E aí eu trago para vocês essa imagem, porque eu percebo que através dessa imagem, a questão aí do oleiro, por mais experiente que ele seja, na medida que ele está aí modelando, ele começa a descobrir, né, algo novo, um toque diferente, a percepção também em relação a um grão de areia que pode estar aí, ele se machucar e ele vai ter que reconhecer para se proteger. Então, aí nós temos as funções, né, gerais aí do nosso tato. E o que é que nós temos mais, professora? Agora a gente vai falar se o tato é responsável aí toda a nossa pele. Eu trouxe para vocês as estruturas da pele. E a gente vai falar sobre cada uma delas. Na nossa pele, ela está cheia de terminações nervosas. E essas terminações nervosas, elas são capazes de mostrar para a gente, identificar para a gente uma série de coisas, como o calor, o frio, a pressão. Então, através de corpúsculos, que vão estar também presentes, e a questão aí de receptores, que vão dar essas informações. Mas o que eu quero mostrar mesmo a vocês é a questão aí das camadas da pele. E a gente vai partir da camada mais superficial aí a camada mais interna. Eu vou apontar aqui para que vocês acompanhem comigo, né, essa questão de cada uma. Então, a gente vai primeiro caminhar aqui na epiderme. Quando eu falo da epiderme, a gente vai ver essa parte externa, que se comunica com o meio externo, aquela que a gente observa. É interessante nessa epiderme que a gente consegue perceber também que aqui nós temos uma grande camada de células mortas, que vai descamando e que vai trocando à medida que a gente vai tomando banho, secando, até mesmo dormindo, a gente está deixando uma grande quantidade dessa camada de pele morta, né, no lençol, no colchão, no travesseiro. Então, aqui a gente está mostrando. Uma característica da epiderme é que ela não apresenta vasos sanguíneos. Por isso que, às vezes, com um pequeno arranhão superficial, vai apenas sair um líquido, né, transparente. A questão aí, a gente vai ver, e a questão do sangue? Só se o ferimento for um pouco mais profundo. Só a partir da derme é que a gente vai conseguir encontrar a questão de vaso sanguíneo. Então, essa camada ela é bem superficial, se comunica com o meio externo. Nela vão estar presentes, né? A gente vai ver a questão dos pelos também. E os poros, né, que também tem uma grande importância na respiração, na eliminação de impurezas, na transpiração. Vejam que interessante. Agora nós vamos para a derme. Agora já tem uma grande concentração, né, de vasos sanguíneos,
E também a questão aí, a presença dos corpúsculos, esses corpúsculos táteis que vão também captar. Uma característica da derme é que ela é uma camada de interseção, ela vai estar entre a epiderme e a hipoderme. E o que é que eu tenho com ela? Ela é elástica, ela tem a capacidade aí de fazer um pequeno movimento, e aí a gente vai ver que, por isso que esses corpúsculos vão estar presentes. Alguns corpúsculos que vão ajudar a eliminar, né, uma substância que vai ajudar a lubrificar e proteger a pele, como se fosse uma cera. A gente vai ver também a questão dos corpúsculos responsáveis em identificar a questão da temperatura, do frio, do quente, né? E outras coisas mais. A terceira camada, a hipoderme, ela já se comunica com os tecidos mais internos, com a questão aí dos músculos, com o tecido adiposo, tecido de gordura. Então, a gente vai ver que essa construção aí da nossa pele é tudo muito organizado e cada uma tem a sua função específica. Então, esse nosso sistema, né, vamos dizer assim, esses órgãos dos sentidos, e mais precisamente o que eu estou apresentando agora, a questão do tato, a gente vê que tudo isso é de grande importância. Então, a questão aí, desde a presença dos pelos, que tem uma grande importância, né, não só na questão do frio, de apresentar aí a questão das emoções, mas também nele vão ficar partículas, muitas vezes impurezas, que poderia estar entrando na nossa pele e ele vai aí também ajudar a segurar e não deixar penetrar na nossa pele, né? Além também de proteger a questão aí, vamos dizer, onde existe uma concentração maior de pelos, tem aí uma série de funções, né? E principalmente ser uma barreira contra bactérias, contra fungos, né? E outros invasores do nosso corpo. Na continuação, a gente vai falar de algo bem interessante, que é a impressão digital. Acredito que muitos de vocês já perceberam que a impressão digital está presente no nosso dia a dia. Ah, professora, a questão aí da impressão digital na entrada de algumas escolas, na entrada de alguns trabalhos, no banco. Então, realmente ela se faz presente nos nossos dias atuais. E a impressão digital, vamos ler comigo aí a informação, refere-se àqueles desenhos formados por pequenas elevações da pele, chamadas de papilas. Essas elevações formam padrões únicos, tão únicos que não se repetem em outros dedos. Então, a gente vai falar aí que a impressão digital ela é tão única que nem se repete em dedos. Imagine outra pessoa. Então, aí a questão da minha impressão digital, ela é completamente diferente da sua, né? E também, até nos nossos dedos, cada dedo aí tem um formato diferente. Quando eu falei para vocês que o tato era o primeiro sentido que se forma, essas impressões digitais, elas são construídas também quando ainda estávamos na barriga da nossa mãe e que nós tocávamos na placenta e o movimento daquele líquido é que faz aí todas essas, vamos dizer assim, esses desenhos. Mas, em relação à impressão digital, eu tenho aqui uma curiosidade. Você sabia, né, que a questão aí das pessoas cegas, elas têm como ler, ela tem como ler livros, e até mesmo, gente, que temos agora, vamos dizer assim, é uma novidade na nossa cidade. Alguns locais, como museu, praças, existe aí a escrita em braille, e as pessoas vão poder, né, perceber, saber o que está sendo apresentado ali, através dessa leitura. E aí eu trouxe para vocês a questão aí do alfabeto em braille. E aí a gente começa a ver, mas que coisa, né, professora? Como é que as pessoas conseguem ler através dessas bolinhas? Pois é, pessoal, como eu disse a vocês no início da nossa aula, a falta de um dos sentidos faz com que os outros tenham a capacidade de sobressair, tenham a capacidade de ser aprimorado. E essas pessoas conseguem ver o mundo através aí dessa escrita em braille. Legal, não é? Mas nós temos ainda mais informações. Mas agora nós vamos falar a respeito, né? E aí é um recadinho para vocês. A higiene é o melhor cuidado. Nós sabemos que na adolescência vão surgir aí, né, a questão de cravos, de espinhas, e cada um que passa que dá uma informação diferente. Ah, coloca isso, vou mexer. E aí a gente está colocando que o mais importante de que qualquer creme é a higiene, é lavar bem o rosto, né? É higienizar sempre esse rosto, é ter cuidado de não estar passando a mão suja
Suja como, professora? No dia a dia, está aí na escola, então não vai mexer aí na espinha, porque está com a mão suja, vamos lavar bem. E a questão aí, deixa ela se desenvolver até o final, né? E as meninas aqui, com cuidado em relação aos cremes, muitas vezes são cremes que são comercializados, ou até mesmo recadinhos que uma amiga diz que se deu bem. Então, vamos fazer isso, cuidado da nossa pele, a gente vai fazer isso com muito respeito ao nosso corpo. E aí, se vai para passar algum creme, vai lá, pessoal, vai no postinho de saúde, procura aí o médico para encaminhar vocês para um dermatologista. Só esse profissional é que pode dizer qual é o melhor creme para você colocar, ok? Mas vamos continuar. E aí a gente vai falar agora de outro sentido, né? A questão aí do paladar e gustação. É uma função da língua, né? Embora regiões da faringe, palato e epiglote também tenham alguma sensibilidade. Então, a gente vê que a responsabilidade desse sabor realmente é a língua. Mas existe o céu da boca, né? Que eu coloquei ali, palato. Então, aí vocês vão ver que até mesmo quando a gente está engolindo, a gente ainda está percebendo a questão aí desse sabor. E em relação ao olfato, professora? Então, em relação ao olfato, eu trouxe aí um texto para a gente ler. Um monte de informações bem interessantes. Vamos lá? As narinas são os órgãos responsáveis pela captação dos odores em humano. Podemos encontrar na região superior das fossas nasais o epitélio olfativo, que é formado por células especializadas. E essas células, né, elas são chamadas de quimiorreceptores de olfato. Esses prolongamentos, essas células especializadas, elas são dotadas de prolongamentos muito sensíveis. Também a questão aí dos cílios olfatórios. Então, nós vamos ver que a questão aí do nosso nariz também precisa de um cuidado especial, né? A questão aí de estar passando a mão suja também no nariz, a gente está levando também impurezas. Então, vamos deixar esse momento para um momento de um banho, né? Que as mãos já estão limpas e aí você vai poder fazer a sua higiene numa boa. Mas em relação aí à questão do olfato e a questão aí do paladar, a gente vê que esses dois sentidos, eles têm uma relação muito boa. Olha, o gosto dos alimentos é uma combinação de sabores e aroma. Quando comemos um alimento, né, o que é que acontece? Moléculas que conferem o sabor dos alimentos estimulam as papilas linguais e moléculas aromáticas atingem as células olfatórias. Então, aí a gente vai ver que esses dois sentidos, eles estão bem ligados, eles estão bem unidos, um sempre dando apoio ao outro. Então, aí a gente vê que na hora que a gente sente aquele cheirinho, né, eu coloquei até uma panelinha aí mostrando para vocês a questão do cheiro, a gente vai confirmar, né, saboreando, né, a questão aí degustando, mas o cheiro já deu aí a impressão que é algo muito bom. Também a questão através do cheiro, a gente também pode também descartar aquele alimento que está estragado. Então, nariz atento para também descartar e não trazer complicações aí à saúde, né? Então, são informações. Mas eu estou trazendo uma informação aqui a vocês, né, que a gente diz é do passado, no entanto, ainda estamos, né, diante de casos, né, da Covid-19. Nós estamos vendo que, às vezes, até algumas mídias colocam para a gente informações de morte. Mas o que eu quero lembrar a vocês aqui é a questão aí dos sintomas. Vocês estão lembrados que um dos sintomas que mais chamava a atenção em relação aí à questão da Covid-19 era porque perdia o olfato e o paladar? E esse era um dos sintomas que as pessoas, vamos dizer, se mobilizavam e iam em busca, né, de ajuda médica. Então, eu estou colocando aí para vocês essa informação para a gente ver que realmente o olfato e o paladar, né, eles estão intrinsecamente ligados. E aí nós temos aí a questão de uma curiosidade. Entre os sintomas do Covid, né, do coronavírus, o surgimento da anosmia e a ageusia, que é a questão daí da perda do paladar. Então, a gente tem aí até nome científico para isso aí, pessoal. É muito maior que em outras infecções virais que afetam as vias aéreas. Então, a gente viu assim, quando a gente está gripado, professor, a gente também fica sem sentir o cheiro, sem sentir o gosto das coisas. Mas na questão aí da Covid-19 era bem mais forte, era algo que chamava muita atenção e dava para a gente, assim, aquela sensação até de medo, porque a gente sabia que esse sintoma era um sintoma que dava um diagnóstico quase preciso. Claro que muita gente que
pensava que estava, ou até mesmo, até estava, mas por um outro motivo, né? Quando chegava para fazer o teste, dava negativo, voltava todo feliz para casa, mas ainda com alguns cuidados, não é isso? Então, é aí a questão do nosso olfato. Agora eu quero conversar com vocês bem rapidinho, fazendo uma revisão em relação aí aos nossos sentidos, né? De acordo com a natureza do estímulo captado, os receptores eles podem ser classificados em 4 tipos básicos. Os mecanorreceptores, os quimiorreceptores, os termorreceptores e os fotorreceptores. Cada um desses, né, desses receptores, que aí foram classificados como básico, eles têm uma função e estão voltados para um tipo de sentido. Exemplo, o mecanorreceptor são responsáveis pela percepção de pressões, de frequências diferentes e pela percepção do movimento. Então, a gente vê logo que tem a ver aí com a nossa pele, que tem a ver aí com o nosso tato. Vamos ver o próximo? Aí a gente vem agora o quimiorreceptor. A gente já sabe aí que tem a ver alguma coisa com a química, não é? E a gente, olha, a informação que eu trouxe. O receptor, né, sensorial sensível à presença ou concentração de determinadas substâncias químicas, como as responsáveis pelo paladar e o olfato. E aí, quando a gente fala na questão química, não só, né, a questão aí de cosméticos, de alimentos que foram industrializados, mas essa química está presente também nos alimentos in natura, né? No momento que a gente descasca uma laranja, que a gente está sentindo aquele cheiro, uma goiaba na cozinha. Então, estou colocando aqui para vocês essa questão. Qual é o próximo? Os termorreceptores estão localizados sobre a nossa pele. E aí, nos mamíferos, né? E aí são animais de sangue quente, existe um tipo distinto de termorreceptores para o frio e o aquecimento. Então, aí uma sensibilidade ao nosso corpo. E, por fim, os fotorreceptores contam com estruturas responsáveis em relação à nossa visão. A visão precisa, a visão central, uma visão detalhada, a visão que identifica as cores, a visão periférica e até mesmo a visão noturna. Diante desses 4, né, que a gente viu, esses 4 receptores, eu vou chamar a professora Cláudia, ela vai se despedir e eu volto com uma tarefinha para vocês. Fala aí, Cláudia. E aí, professora, Sabino aqui está entendendo tudo direitinho, adorando essa aula, a professora já está aí. E todos os nossos alunos que estão nos assistindo e alguém que não escreveu nada. Então, muito obrigada a vocês pela participação. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Pois é, professora Cláudia, né? Tem muita gente aí nos assistindo e não está ainda falando. Vamos lá, pessoal. Dá aí uma fala. E para a gente encerrar, eu estou trazendo uma atividade, mas antes, ó, o meio interno e o meio externo proporcionam uma grande variedade de sensações que são percebidas graças ao nosso sistema nervoso e aos nossos órgãos de sentido. A gente não pode esquecer que os nossos órgãos de sentido estão aí, ó, coladinhos no nosso sistema nervoso, identificando. E agora vem a tarefa. Dá uma olhadinha nessa tarefa que eu preparei para vocês. O que eu estou pedindo a vocês? Eu estou pedindo que vocês desenhem algo bem parecido com esse meu esquema e preencham com informações que é julgar importante. Informações essas voltadas para o olfato e gustação. Eu selecionei o olfato e a gustação, né, pensando aí na questão de saborear, dos perfumes, dos cheiros, dos alimentos preferidos por vocês. Aí eu elegi o olfato e a gustação. Então, a nossa aula, agora, né, ela está encerrando. Eu aguardo vocês na próxima aula e tenta fazer essa atividade, pessoal. Leva lá para a sua escola, conversa com o seu professor e diz o que você conseguiu fazer, julgando ser mais importante. Por hoje é só, aguardamos vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!